Olá, neste vídeo vamos falar sobre a cultura da cebola, conhecida também pelo seu nome científico Allium cepa. Esta cultura é de grande importância agrícola, econômica e alimentícia para o mundo todo. O centro de origem da espécie é a Ásia Central, porém persistem algumas dúvidas pois não foram encontradas espécies selvagens de Allium cepa. A maioria dos botânicos sugere que o centro de origem compreende um território que se estende do noroeste da Índia, Afeganistão, Turquistão e Uzbequistão, como seu provável centro de origem ou primário. Já os prováveis centros de domesticação são as regiões do Oriente Médio e Mediterrâneo. A seleção natural e humana evidentemente favoreceu a mudança no padrão de crescimento alométrico para os bulbos, o encurtamento do ciclo de vida das plantas para a bienalidade e adaptação a ambientes diversos, fator esse que favoreceu a sua distribuição pelo mundo. A cebola é fonte de diversos compostos funcionais importantes na dieta humana. Alguns que se destacam são os compostos organosulfurados e flavonoides, em especial a quercetina, representando 95% dos flavonoides com propriedades anticarcinogênicas conhecidas. Tais características favorecem para que a espécie seja uma das especiarias mais utilizadas e que ocupa lugar de destaque na culinária, sendo presença constante também na mesa dos brasileiros. A cebola é caracterizada por seu aroma distinto e pungente. O corte da cebola causa importantes reações bioquímicas nos tecidos, como o desenvolvimento do enxofre aromático volátil. Esses compostos são produzidos enzimaticamente pela hidrólise de precursores do sabor e ação da alinase. O ácido 1-propenilsulfênico formado dessa reação rearranja sua estrutura espontaneamente para produzir o composto triopropanol enxofre óxido, que induz o lacrimejamento. A produção mundial de cebola passou de 49.800 toneladas no ano de 2000 para 72.300 toneladas no ano de 2009, aproximadamente, ou seja, um crescimento de 45% em um período de 10 anos. No mundo, a China, Índia e Estados Unidos são os maiores produtores mundiais da cultura da cebola, o que representa 51,6% de toda a produção mundial. O Brasil é o nono maior produtor mundial de cebola, correspondendo a 2% de toda a produção. A região sul é responsável por aproximadamente 50% da cebola que é produzida no Brasil, sendo Santa Catarina o maior produtor com 32% da área total. No Brasil, a cebola foi introduzida no século XVIII, através de cultivares europeias, e estas foram sendo multiplicadas e selecionadas por diversos anos. E hoje se tem uma grande variabilidade genética agrupadas de acordo com a sua origem. Baia periforme, pera norte e crioulas são os genótipos com maior variabilidade genética. Dessa forma, permitiu que fosse possível desenvolver programas de melhoramento quanto ao ciclo, produtividade, características de bulbo, resistência a doenças e outras características de interesse. A cebola é uma planta herbácea com raízes fasciculadas, pouco ramificadas, caule subterrâneo composto por um disco achatado ou envolvido por folhas escamiformes e folhas cerosas alternadas. Apresenta ainda um bulbo tunificado, o qual apresenta variações em importância econômica. Sua estrutura floral é uma inflorescência chamada de umbela, que contém diversas pequenas inflorescências de 5 a 10 flores cada, totalizando no final entre 50 e 2.000 flores. A flor, especificamente, apresenta pétalas de coloração violácea ou branca e é hermafrodita, composta por um androceu com 6 estames internos e externos e um gineceu com 3 carpelos. A espécie é alógama, de reprodução sexuada, apresenta flores férteis e fecundação predominantemente cruzada. Para garantir a fecundação cruzada, a espécie conta com um mecanismo chamado de protandria, que tem como objetivo a maturação dos órgãos sexuais em diferentes períodos nas flores hermafroditas. Desta forma, as flores abrem durante 2 a 4 semanas.
e o pólen é liberado inicialmente para a fecundação cruzada. O período entre o fim da liberação do pólen e o início da receptividade do estigma pode durar até 36 horas. Apesar da espécie ser de fecundação cruzada, caso uma outra flor da mesma inflorescência esteja em um estágio mais avançado, pode ocorrer a autofecundação. À vista disso, é necessário o controle da polinização em caso de produção de sementes. A cebola é uma espécie diploide, com um número básico de cromossomos de 8. Constitui-se uma espécie modelo para investigações citológicas devido ao tamanho relativamente grande dos seus cromossomos. Poucos genes foram identificados em cebola. Somente cerca de 20 genes foram caracterizados por estudos de herança. A dificuldade de obtenção de informações genéticas são atribuídos a vários fatores. Ser uma cultura bianual, ter tempo necessário para a realização de análises de segregação, sua natureza alógama, portanto heterozigota, com sua importante depressão de vigor, e possui um dos maiores genomas de todas as plantas cultivadas. Os genes que determinam a macho-esterilidade são qualitativos e estão sendo muito estudados em cebola. Em plantas macho-estéreis, o pólen tem um colapso no seu desenvolvimento, tornando-as dessa forma incapazes de autopolinização. Qualquer semente produzida será o resultado de polinização cruzada. Esta propriedade tem sido utilizada para produzir cultivares híbridas F1, que demonstram heterose. Para a produção de sementes, são utilizados os métodos semente-bulbo-semente e semente-a-semente. Este primeiro método é o mais utilizado e que tem como princípio a produção de bulbos-mãe para a produção de sementes. O segundo método necessita temperaturas mais baixas para favorecer a vernalização natural. As instituições brasileiras de grande relevância que possuem programas de melhoramento são Empresa Brasileira Pernambucana de Pesquisa Agropecuária, IPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAG. A variabilidade genética é de extrema importância dentro dos programas de melhoramento de cebola, pois o objetivo é buscar genótipos que visem atender à demanda do agricultor e também aumente a produção com baixo custo sem que se perca esses genótipos. No entanto, as características com maior variabilidade e de interesse na cebola são a cor da casca, peso e pós-colheita. Mas grande parte da variabilidade genética está nas propriedades de pequenos agricultores tradicionais, que sempre cultivaram a cebola e foram passando de geração em geração e desta forma ocorrendo a variabilidade genética da cultura, e que até os dias atuais são cultivadas e servem de material genético para a multiplicação. Na Embrapa Clima Temperado fica o Banco de Germoplasma, onde está localizada a principal coleção de genótipos de cebola do país. Atualmente, os desafios enfrentados pelos programas de melhoramento são a escassez de melhoristas especializados na cultura da cebola, o desenvolvimento de cultivares com baixo custo, aceitação no mercado destas novas cultivares, cultivares para o cultivo orgânico com pungência baixa, e genótipos que apresentem um maior tempo de armazenamento sem que se perca a qualidade do produto e dessa forma tornando-se possível a exportação do produto.